temos como título da tese fatores determinantes para a mecanização da panha de frango de corte no Brasil. Esse é um tema, como eu sempre digo, que eu nunca esperei produzir algo nesse sentido, mas que o professor Rodrigo, na sua infinita bondade, né, conseguiu me convencer muito facilmente da importância desse tema, de um tema como esse para a ciência avícola nacional e internacional. E eu fui de coração aberto e, como eu sempre digo nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu me apaixonei de imediato pelo tema, pelo título, pelo assunto, pela área, e isso é extremamente importante para que a gente possa conduzir um trabalho de forma muito tranquila durante o doutorado. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo aí, Rodrigo? Tá, joia. Fábio, tá ok. Então vamos lá. Fazendo uma breve contextualização aqui sobre a avicultura mundial, nós podemos observar aí no mapa da esquerda, a produção de 2019 estava aí na casa de 98 milhões e meio de toneladas de frango no mundo, né? Essa é uma produção mundial, segundo dados da BPA. E no mapa da direita, nós temos a produção, uma comparação, né, da produção 2020 e 2021. A gente pode ver que teve um crescimento, né, 2020 para 99 milhões de toneladas, e 2021 quase 100 milhões aí de toneladas de carne de frango produzida no mundo. Por que eu trago essa informação? Porque o Brasil ele tem uma participação expressiva e muito importante na produção e fornecimento dessa proteína no mundo, né? Como a gente pode perceber aí, o Brasil mais uma vez bateu recorde na produção, né? Está aí na casa de 14 milhões de toneladas, aumentando aí sucessivamente a partir de 2018 aí, o Brasil só vem aumentando a sua produção. E claro que não é à toa que o Brasil alcança essa marca, né? As principais causas envolvidas nesse foco, nessa produção que o Brasil alcançou são as novas tecnologias, né, estudadas e desenvolvidas e adotadas, implementadas pela agricultura brasileira. O próprio melhoramento genético, né, que nós sabemos, a gente está cansado de ouvir por aí que o frango possui hormônio, né, e tudo mais, aquela história toda, e a gente, que é estudioso da área, do assunto, dá cada salto da cadeira quando lê ou escuta alguma coisa relacionada a isso. Então a gente sabe que o melhoramento genético é o principal responsável pela qualidade e o volume de produtos que nós temos hoje na avicultura brasileira e mundial. As modernas instalações, né, o Rodrigo estava falando agora há pouco dos aviários Dark House, Blue House, né, que no Brasil já é uma realidade e aparentemente é tendência, né. O próprio manejo, que também isso é uma causa de como nós produzimos e produzimos com qualidade. E, claro, os nossos amigos, aí, os nossos colegas zootecnistas aí, que têm uma participação fundamental na nutrição aí, uma produção de nutrição balanceada e adequada para que esses animais alcancem o melhor resultado aí possível. O Brasil também, ele, diante desse cenário de produção, se tornou, e há um bom tempo, já é o maior exportador de carne de frango do mundo, né? Nós temos aí, em 2020, uma queda, né, no gráfico aí, no volume, na receita da exportação, mas o volume de exportação aumentou, né, provavelmente aí em função do custo que deve ter aumentado, né, em função da pandemia, dos problemas com o clima e tudo mais, né, que encareceu o custo de produção e, enfim, o dólar também caiu um pouco. Então, nós tivemos um aumento na produção, no volume de exportação, porém uma redução na receita. Em contrapartida, em 2021, aí nós recuperamos, né, e recuperamos bem, com uma receita considerável também. Então, o Brasil, ele hoje é o maior exportador de carne de frango do mundo, né, isso já há um bom tempo, né, nós estamos ainda à frente dos Estados Unidos, da própria União Europeia, somos referência em produção e exportação no mundo. Bom, vamos falar agora de problema, né? O que motivou nós desenvolvermos esse trabalho, essa pesquisa?
Nem tudo são flores na avicultura, né? A avicultura aí eu pude mostrar tudo o que tem de bom, né? E o que levou o Brasil a alcançar as marcas que nós temos, porém, ainda existem alguns problemas que precisam ser trabalhados, resolvidos, e é o que motivou a nossa pesquisa, o desenvolvimento da nossa pesquisa dessa tese. Aqui, um desses problemas está relacionado à fase de pré-abate, que é uma fase crítica, né, na avicultura, e dentro dessa fase de pré-abate existem outras pequenas etapas que compõem essa fase, e algumas falhas dessas fases acabam tornando o pré-abate ineficiente. Aqui eu trago especificamente a fase de apanha, que é o ato, né, de trabalhadores aqui no Brasil de forma 100% manual, fazerem o cercamento desses animais dentro do aviário para fazer o encaixotamento, na sequência o embarque, né, o transporte, a espera desses animais lá no frigorífico para entrar para a linha de abate, o desembarque desses animais e a insensibilização. Todas essas etapas fazem parte aí do manejo pré-abate e cada uma delas tem um problema específico que precisa ser estudado. Nós focamos na etapa de apanha, que é das etapas, dos momentos mais críticos do processo, que causam alguns problemas e alguns prejuízos aí, tanto para a indústria como para o produtor também e para os trabalhadores também. Então, o foco do nosso trabalho ficou especificamente na apanha. Por que isso, né? Por que nós focamos na apanha? Voltando um pouquinho nos slides ali da exportação, como nós vimos, o Brasil ele é um grande exportador, né? E cerca de 94% do que nós exportamos hoje carrega no visual desse produto a identidade, a forma como nós produzimos aqui no Brasil. Por quê? Porque são produtos em cortes ou inteiros, né? Então, se esse frango, né, se o pedaço desse animal tiver com fratura, com hematomas, com arranhões, outros problemas causados durante o manejo pré-abate, com certeza ele vai carregar essa informação e o nosso consumidor externo, principalmente, que é extremamente exigente, ele vai observar isso e vai deixar de consumir o nosso produto. Então, para manter esse alto índice de exportação e referência, né, e como o maior exportador do mundo, o Brasil precisa ficar muito atento a esse percentual aí de 94%, que é o que carrega a identidade e a forma como nós produzimos aqui no Brasil os nossos frangos. Aqui eu trago, ainda no problema de pesquisa, os resultados de uma apanha manual inadequada, né? Os principais problemas que são encontrados aí a partir de uma apanha inadequada são os hematomas, as asas com pontas avermelhadas, fraturas, são muito comuns, fraturas de asa e de perna, peles rasgadas em função do amontoamento desses animais dentro da caixa de transporte, enfim. Temos diversos problemas aí em função da apanha manual inadequada. Uma possível alternativa, né, seria a mecanização dessa etapa, desse processo, uma possível alternativa para mitigar esses problemas, né, de falhas e carcaças com problemas. A apanha mecanizada seria uma alternativa para isso. Então, como questão de pesquisa, né, o que tirou o nosso sono aí por algum tempo e motivou a gente a desenvolver esse trabalho? Qual foi a questão que motivou a pesquisa, né? Então, quais são os fatores econômicos e mercadológicos que devem ser considerados no processo da adoção e implementação da apanha de frango de corte na agricultura brasileira, né? Então, o que nós devemos considerar? Quais são os fatores impeditivos, os motivacionais, econômicos e mercadológicos para isso? Para isso aqui nós temos os objetivos. O objetivo geral foi analisar os fatores econômicos e mercadológicos, né, que condicionam a adoção da apanha no Brasil. E como objetivos específicos, identificar o cenário mundial da apanha de frango de corte, né, em relação ao bem-estar animal, as próprias condições de trabalho, o impacto econômico causado por desclassificação de aves, né, após o abate. Outro objetivo específico foi analisar a viabilidade econômica para a implantação da apanha mecanizada, né, em substituição à apanha manual, aqui no Brasil. Como eu disse, 100% é realizado de forma manual. Investigar, por último, aí, objetivo específico, a percepção dos consumidores, né, da população brasileira
como que está a percepção dessa população sobre o bem-estar desses animais durante a apanha manual e mecanizada, né? E aí eu vou falar daqui a pouco os motivos aí da gente desenvolver cada um desses objetivos específicos, que são muito importantes. Então, aqui, ó, como justificativa, né, o estudo da mecanização da apanha aqui no Brasil ainda é pouco explorado. Ele ainda não é muito bem desenvolvido, muito bem conhecido pela ciência como um todo. Então, o presente estudo, né, a minha tese, ela pretendeu jogar a luz nos principais impactos causados da apanha, né? Quais são esses principais impactos que a apanha causa, tanto para a indústria, como para os trabalhadores, enfim. Então, trata-se de um estudo inédito aí sobre a viabilidade econômica da implantação desse sistema mecanizado no Brasil, né, e no mundo também não foram encontrados estudos, eu pelo menos não encontrei na minha revisão sistemática estudos de viabilidade econômica para a implantação desse equipamento, estudos científicos, né, publicados. Então, também o que uma parcela da população brasileira sabe e pensa sobre o bem-estar animal durante a realização da apanha. Então, todos esses fatores foram um foco da gente jogar nossa atenção, jogar uma luz em cima desses quesitos. Então, nós buscamos oferecer informação técnica e científica com o resultado do nosso trabalho, para que decisões financeiras e mercadológicas fossem tomadas pelos stakeholders, no caso, indústrias e produtores, mais propriamente dita pela indústria, que é quem vai adotar, provavelmente, esse sistema. Bom, conhecendo aqui essa introdução, né, o que motivou a pesquisa, o problema de pesquisa, os objetivos do nosso trabalho, o que justifica todo o desenvolvimento dessa tese, né? Então fica claro aqui a importância de se desenvolver um trabalho como esse, porque nós sabemos que existem problemas, sim, na avicultura, apesar de todos os seus méritos, ainda assim existem problemas que precisam ser resolvidos, e a nossa proposta é essa, né, que eu apresentei até agora. Então aqui no capítulo 2, foi feita uma revisão sistemática da literatura, que inclusive já foi transformado num artigo científico e publicado aí na Poultry Science Journal, um artigo bem interessante, né, e numa revista também bastante interessante, A2, que é basicamente identificar, né, o que nós sabemos sobre os impactos da apanha de aves, o que nós conhecemos sobre os impactos desse processo, né, dessa etapa tão importante na avicultura, né. Então, como objetivo, justamente foi identificar esse cenário mundial da apanha de frango de corte e a sua relação com o bem-estar animal, as condições dos trabalhadores, os impactos econômicos causados por desclassificação, enfim, a gente foi a fundo mesmo na literatura buscar conhecer todo esse cenário, até mesmo porque eu sou administrador, né, de formação e conhecia até então pouco da avicultura, né, então, a gente precisava entender cientificamente como se trata e em que situação estava a avicultura mundial e nacional. Para isso, nós aplicamos como metodologia um protocolo desenvolvido por Sampaio e Mancini, que foi a definição, né, de palavras-chave e alguns descritores, como esses que estão aí na tabela. Nós definimos as bases onde esses descritores seriam pesquisados, que foi a Web of Science, Cielo e Scopus, e pesquisamos artigos em português e em inglês. Esse protocolo ainda consistiu na inclusão e exclusão, alguns critérios de inclusão e exclusão, né, quais artigos iriam entrar na nossa seleção ou serem retirados. Fizemos a leitura e o fichamento desses artigos, e por fim eu fiz uma análise bibliométrica e análise de conteúdo para conhecer o assunto e o material desses trabalhos. Como resultado, aqui nós temos, deixa eu só voltar aqui, aí. Foram selecionados aí, por fim, 40 artigos, 36 em inglês, 4 em português. Na figura 1, eu trago o número de artigos publicados por ano a partir, né, desse tema de estudo, desde 1984, que foi o primeiro artigo encontrado aí, de acordo com essa característica que nós limitamos, né? O primeiro artigo foi encontrado em 1984, e o último em 2020. Na figura 2, eu trago aqui o número de publicações por periódicos e chamo a atenção que a Poultry Science é a revista que mais publica artigos sobre esse assunto, com 13 artigos dos que nós encontramos.
Aqui, os tipos de apanha manual, já como resultado, né, desses trabalhos analisados, foram encontrados aí dentro desses artigos, né, no material desses artigos, desses periódicos, 4 métodos de apanha manual, né, o mais comum, o mais conhecido aí, que é o apanha pela pata, né, depois foi encontrado também pelo pescoço, pela asa e pelo dorso. Pela asa ele já não é tanto utilizado mais em função de diversos problemas, até a legislação e exigências europeias, ele já foi deixado de lado, mas o mais comum aí é pela pata e pelo dorso, principalmente pela pata, mas o dorso é o mais adequado em se tratando de bem-estar animal, pela forma como esses animais são capturados, né, e conduzidos até a caixa, apenas uma ave ou no máximo 2 aves por vez, por cada trabalhador, e contendo, né, as asas desses animais, ela não vai bater tanto asa, e isso é muito importante para evitar fraturas e hematomas. Então, foram identificados esses 4 tipos de apanha manual. Com relação aos tipos de apanha mecanizado, foram encontrados esses 6 métodos, né, nesses artigos que foram analisados, começando ali em 1984, basicamente aí um tratorzinho, né, com uma unidade coletora acoplada, uma máquina extremamente ineficiente, né, mais machucava os animais do que realmente realizava o seu trabalho. E aí, com o passar dos anos, aí testaram um sistema de esteiras, né, dentro dos aviários, depois testaram a Mark I em 1990, que daí já é um sistema com rotores e dedos de borracha que faz a varredura dos animais. Depois, em 98, é um mecanismo de coleta, só que ele tem um problema que é muito grande, isso se aplica apenas a aviários Dark House, Blue House, aviários grandes, sem escoras no interior desses aviários. A Anglia Autoflow, em 2004, aí, publicado em 2004, é um equipamento um pouco menor, mas que também se aplica apenas a aviários maiores. Isso aí se utiliza, é bastante comum nos Estados Unidos, esse equipamento. E, por último, aí, em 2012, a Chicken Cat, né, é a máquina de apanha que faz parte do Peer System, né, publicado aí em 2012. É um sistema bastante versátil, que também utiliza, né, de rotores com dedos de borracha, e ela tem um sistema pneumático aí que faz uma varredura dentro do aviário de até 24 metros, então ela tem uma versatilidade e uma desenvoltura bem interessante. Ela pode ser usada até em aviários com poucas escoras no interior, mas que daria para utilizar tranquilamente, inclusive aqui no Brasil. Então, por isso nós utilizamos esse equipamento, né, para fazer o nosso estudo, e também em função da disponibilidade de informações, né. Aqui no Brasil é muito escasso o número de informações a respeito desse equipamento, e nós encontramos uma empresa que representa essa máquina aqui no Brasil e se disponibilizou a fornecer todas as informações necessárias para a gente desenvolver esse trabalho, inclusive agradecendo aí a Priscila e o seu Pedro pelas informações nos concedidas. Bom, quais foram os resultados aí dessa revisão, né? Com relação ao bem-estar para frango de corte, a apanha ela tem um impacto direto sobre o bem-estar, é uma etapa muito prejudicial ao bem-estar animal, a etapa da apanha, é onde ocorrem as principais causas de lesão e doa que nós chamamos, são as mortes na chegada do frigorífico, animais chegados mortos, né? E a mecanização ela é um sistema que pode mitigar os principais impactos negativos causados pela apanha manual. Com relação à condição de trabalho da equipe de apanha, nós observamos que é considerada uma tarefa extremamente suja, desagradável, extenuante, repetitiva a esses colaboradores. Existe uma baixa luminosidade, né, necessária para manter os animais mais tranquilos e calmos dentro do aviário. Isso prejudica o trabalho. A umidade ela é bastante alta, aí, próxima a 70%. Há uma concentração natural aí de amônia e também por falta de manejo, né, dentro desses aviários, a própria poeira na atmosfera, isso tudo vai prejudicando a saúde do trabalhador. Nós temos salários baixos, é uma atividade sem regulamentação trabalhista,
E tudo isso, todos esses fatores aí vão gerando alta rotatividade dos colaboradores. Nós temos impactos econômicos causados pela apanha, que basicamente são as perdas pelas altas, falta de treinamento dessa equipe, né, por conta da rotatividade desses trabalhadores ser muito alta, tem falta de treinamento, e principalmente as maiores perdas ocorrem aí por conta dessas contusões, os hematomas, as fraturas e as mortes desses animais. Como conclusão dessa revisão, na maior parte do mundo, né, a apanha ainda é feita de forma manual. Os métodos de apanha manual e mecanizada, eles evoluíram com o tempo, né, diante das pesquisas, como eu pude mostrar ali no exemplo daquelas máquinas, nas imagens. Além disso, a apanha ela pode melhorar os níveis de bem-estar desses animais, segundo a própria indústria fornece essa informação. A mecanização da apanha, ela melhora a qualidade de vida do trabalhador, porque ele praticamente não faz força, a ergonometria desse trabalhador é muito tranquila, ele consegue manusear aquela máquina de um joystick, né, em pé ao lado da máquina, não precisa ficar se abaixando, enfim, é bem tranquilo. E a mecanização da apanha, ela pode diminuir justamente esses prejuízos econômicos causados pelas lesões, hematomas e mortes. Então, esse foi os resultados encontrados aí, o que nós pudemos aprender e o que nós pudemos descobrir, né, sobre a apanha, sobre a avicultura, sobre o processo de apanha no Brasil e no mundo. Aqui no capítulo 3, nós fizemos um estudo de viabilidade econômica, tendo como objetivo justamente analisar a viabilidade econômica para a implantação da apanha mecanizada, em substituição à apanha manual dos frangos de corte, aqui no Brasil, né? Esse era o objetivo principal desse capítulo. Como eu disse, nós fizemos um levantamento inicial aí do que seria necessário para implantar esse sistema aqui no Brasil, e o sistema ele não conta apenas com uma máquina de apanha. A máquina de apanha é um dos equipamentos para isso, é um deles, do que a indústria chama de Peer System, né? Então, é necessário para implantar aqui um sistema completo, uma máquina, 2 shuttles, os shuttles são equipamentos utilizados para levar os animais da máquina de apanha aos trailers de transporte, que ficam estacionados e posicionados fora do aviário. Precisa-se de uma estação de desembarque, né, automatizada. Os animais eles não entram em contato com um ser humano em momento algum, a não ser no momento que ele já está próximo à nória, onde o trabalhador tem que pegar e colocar na nória. Esse é o único momento que o animal recebe contato físico e visual, aí, basicamente, com o trabalhador. É necessário uma estação de lavagem para lavar os caminhões, os trailers de transporte. São necessários, para cada máquina, 3 trailers de transporte e uma carreta seeder para fazer o carregamento e o transporte da máquina de apanha e os 2 shuttles entre aviários e entre o frigorífico e o aviário. É necessário também, nós levamos em consideração um carro popular aí para fazer o transporte da equipe e do supervisor, e 4 caminhões, a gente nomeou aqui de cavalinho, né, para fazer a tração aí da carreta seeder e dos 3 trailers de transporte. Se for implantar esse sistema em substituição à apanha manual, né, já em operação, então nós deixaremos de utilizar 4 caminhões comuns, como esse da imagem. Então esse caminhão ele pode ser vendido, né, não vai ser mais útil, e também 3 trailers de transporte, eles substituem aí, em média, 2.500 caixas de frango que deixam de ser utilizadas, e as caixas e os caminhões eles podem ser vendidos, e o recurso adquirido com essas vendas é utilizado no investimento inicial. Então, a partir disso tudo, na aquisição dessas máquinas, desses equipamentos, caminhões, e a venda dos caminhões e das caixas, ainda tem um investimento inicial aí de $1.800.000. Esse sistema ele é capaz de capturar 144 mil aves por dia, né? É a capacidade máxima dessas aves, desta máquina de apanha, de captura aí de 144 mil aves dia. Fizemos os cálculos do custo fixo e variável. Entrou como custo fixo aqui os salários, né, do supervisor, dos operadores técnicos e de um funcionário extra para cobrir férias, cerca aí de $6.900, e um custo variável aí de
com combustível, energia elétrica e manutenção dos equipamentos de cerca de $22.700 ao mês. A fonte de receita para esse estudo de viabilidade é basicamente a economia gerada com esses 3 itens, né? A economia gerada com a apanha manual, que deixa de ser feita, ou seja, a empresa deixa de contratar uma empresa terceirizada, que está pagando aí cerca de R$65 por milheiro de ave. Economia com combustíveis, porque deixa de utilizar alguns caminhões, que eu vou mostrar mais para frente, e também economia com uma mão de obra de um lavador de caixa, já que não teremos mais caixa de transporte. A economia com essa mão de obra deixa de existir essa função dentro da indústria. Então, a receita total ao mês aí é de $60 mil, $60.700, é a receita que entra no nosso fluxo de caixa. Aqui o fluxo de caixa, eu trago aí o investimento inicial de $1.800.000, e a receita dos $60 mil, os custos e despesas variáveis e custos fixos, depreciação desses equipamentos, os impostos, e no final ainda tem um fluxo de caixa livre, né, uma receita aí de um lucro de $24.400, isso para 180 meses, ou seja, os 15 anos, que é o tempo de vida útil dessa máquina, nós levamos em consideração. Agora nós utilizamos alguns indicadores de viabilidade econômica para fazer realmente a análise da viabilidade da implantação desse sistema. Primeiramente, nós calculamos a taxa mínima de atratividade, né, utilizando o modelo KPM. Nós chegamos ao cálculo de 11,54% ao ano, que a taxa é o mínimo que deveria chegar para realmente ter uma atratividade esse investimento, ou 0,91% ao mês. Então, o estudo, os indicadores que nós utilizamos para fazer essa análise são o valor presente líquido, o valor futuro líquido, né, o valor anual uniforme equivalente, o payback descontado e as taxas internas de retorno. Então, todos eles aí, o VPL, VFL e VAL, deram positivos. Isso já é uma indicação de que o projeto tem viabilidade. O payback descontado, que é o período de retorno do investimento, é quanto tempo demora para esse investimento retornar, né, para o investidor, é de 10 anos, 10,96 anos, praticamente 11 anos. Ele está abaixo dos 15 anos, que é o tempo de vida útil da máquina, e isso é muito bom, isso é importante. Isso também é um indicador de viabilidade. E as taxas internas de retorno, né, e a modificada, elas ficaram superiores à taxa mínima de atratividade, mostrando mais uma vez aí que o projeto é viável e gera riqueza e pode ser investido, que vai gerar riqueza para a empresa. Nós não ficamos contentes só com isso, com esses resultados. A gente poderia ter parado por aí, mas nós fizemos algumas análises de cenários, porque nós sabemos que no Brasil, o Brasil ele é muito grande, um grande produtor de frango, existem indústrias que abatem bem mais do que 144 mil aves por dia, né? Então nós fizemos esse mesmo estudo levando em consideração números maiores de ave abatida por dia, até 1.440.000 aves dia. Você vai se perguntar, mas que frigorífico que vai abater 1.400.000 aves por dia numa única planta? No Brasil ainda não temos, né? Mas temos, por exemplo, indústrias que abatem esse montante em 3, 4, 5 plantas, se somados dá esse montante de 1 milhão de aves dia. E aí essas 10 sistemas, né, 10 conjuntos de equipamentos de sistema pode ser dividido entre essas plantas. Mas o que chama atenção aqui é que em todos os 10 cenários que nós analisamos, todos os indicadores de viabilidade deram positivos. O payback mais longo foi no terceiro ano, que deu 11,1 anos, no terceiro cenário, que deu um payback de 11 anos, e o mais atrativo foi o 10º cenário, que deu um payback de 9,75 anos. Aqui nós fizemos também uma análise de sensibilidade, porque existem variáveis que influenciam diretamente e outras variáveis indiretamente ao
ao estudo, né, ao projeto, e duas delas muito importantes, se mostraram muito variáveis, né, de fato, que é a taxa de câmbio, porque o nosso equipamento ele é importado, e ele deve ser considerado o câmbio no momento da elaboração do projeto, e o combustível, né? Então, são duas variáveis realmente que se mostraram muito impactantes na viabilidade do projeto. Eu trouxe aqui um pequeno exemplo, né? Observa aí que um aumento de apenas 24% no preço do combustível fez com que o valor presente líquido caísse 53% no projeto. Então, tem uma variabilidade muito grande, se nós considerarmos aí a variação, uma pequena variação do combustível. Aqui, eu fiz uma análise de Monte Carlo, que basicamente é fazer 12 mil simulações para cada cenário, para identificar a possibilidade desse projeto não dar viável, ou seja, o VPL ficar menor que zero, o VPL ficar negativo. Em cada cenário, 12 mil simulações. No terceiro cenário, é o que deu mais alta a probabilidade do VPL ser negativo, ali onde está 3,49%. É um percentual baixo, relativamente baixo, para um projeto de tamanho e magnitude, e o cenário que deu a probabilidade do VPL ser menor que zero mais risória foi, novamente, o cenário de número 10, onde que deu 0,16% apenas. O que levou a gente encontrar esses resultados? Basicamente, como eu disse no slide anterior, existe uma sensibilidade muito grande no combustível. E aqui, observem no cenário 4, o número menos 2 ali, diferença de menos 2. Ou seja, na implantação da apanha mecanizada, serão necessários menos 2 caminhões rodando. Ou seja, quando eram necessários 13 caminhões numa apanha manual, na apanha mecanizada vão ser necessários apenas 11 caminhões para transportar o mesmo número de aves. Então, nós temos uma economia de combustível muito grande aí. Então, isso já dá... essa economia de combustível, ele entra como fluxo de caixa, né? Isso dá como receita no fluxo de caixa. Isso dá uma viabilidade muito grande no projeto. Observem ali que no cenário 5 e 6 já temos uma diferença de 3 caminhões, no cenário 7 e 8, 4 caminhões a menos, no cenário 9, 5 caminhões a menos rodando, e no cenário 10, até 6 caminhões a menos rodando. Imaginem o quanto de economia de combustível se tem aí nesses caminhões rodando aí uma média de 50 quilômetros de um aviário para o frigorífico todos os dias, né? Então, toda essa análise, esse estudo nós fizemos. Então, como conclusões aqui do estudo de viabilidade econômica, o principal custo do negócio justamente está na aquisição das máquinas e dos equipamentos, por serem importados, e realmente são custos altos, principalmente no trailer de transporte. O lucro líquido, ele é flexível em relação à variação da taxa de câmbio e do combustível, como nós vimos ali, em função da sua sensibilidade. Então, por isso mesmo, é essencial que, quando for implantar esse sistema no Brasil, é necessário que se faça um correto planejamento logístico do transporte dessas aves aí do aviário para o frigorífico, justamente para considerarmos aí o consumo desse combustível. A mecanização também se aplica a frigoríficos menores, aí eu fiz uma simulação à parte só para eu ver, a partir de 140 mil aves ainda é viável, né? 4 mil aves a menos aí do que ela é capaz. E não foi considerada a eliminação de eventuais gastos aí com processos trabalhistas, né? Substituição e treinamento da equipe. Se isso for considerado, tivesse sido considerado, seria mais viável ainda, né? Se é que pode dizer dessa forma. Então, foi considerada apenas a substituição e não a implantação de uma indústria que está iniciando as suas operações. Então, esse é um estudo para substituição de um sistema manual pelo mecanizado e não uma indústria nova. E é necessário que se façam estudos futuros considerando aí outros sistemas de apanha mecanizada que a gente viu que existe no mercado aí para comparar. Tá? Esse foi o terceiro capítulo. Aqui no quarto capítulo, para entender um pouco das questões mercadológicas, eu não sei como é que está meu tempo aí, Rodrigo, eu nem estou acompanhando, mas se estiver muito longe, você me dá um toque aí.
Aqui no quarto capítulo, nós avaliamos as percepções e preferências, né? Fábio, você já usou 35 minutos, tá? Tá, aqui então vai dar tempo. Aqui nós temos as percepções, preferências e atitudes relacionadas com o bem-estar animal dos frangos de corte, né? Levando em consideração as duas técnicas de apanha manual e mecanizado. Nesse caso aqui, o problema de pesquisa é que o bem-estar animal, nós sabemos que é uma preocupação social e, inclusive, está crescendo essa preocupação. A opinião, ela é bastante variada e está constantemente mudando, a opinião não só do consumidor, mas das pessoas também em geral. E não adianta o projeto ser economicamente viável, como eu mostrei para vocês até agora, se a população não aceitar esse sistema. Se eles falarem, não, eu não consumo, não vou comprar carne de frango que foi capturado por uma máquina, isso não me interessa, né? Então não adianta. A percepção de bem-estar animal em relação aos métodos de apanha de frango de corte ainda é desconhecida no Brasil, então nós, para tirarmos algumas conclusões, nós precisamos entender justamente como as pessoas pensam em relação ao bem-estar animal, especificamente no método de apanha. Então o objetivo aqui desse capítulo foi avaliar como que o bem-estar de frango de corte é visto pela população brasileira, né, e quais os fatores que acabam influenciando a escolha do método de apanha. Nós, como hipóteses, nós criamos 6 hipóteses nesse estudo, né, e fizemos testes de associação, né, nessas hipóteses, da seguinte maneira: as percepções, as preferências, a disposição de pagar mais pelo bem-estar animal e a atitude desses consumidores no supermercado em relação ao bem-estar animal, ela existe ou não alguma associação aos dados socioeconômicos e demográficos, local de moradia, dieta alimentar, o envolvimento dessas pessoas com a avicultura. Nós avaliamos a associação desses indicadores com todos esses outros. Como metodologia, o questionário ele foi estruturado com perguntas fechadas, foi aplicado por uma empresa especializada chamada Opinion Box. Nós utilizamos um vídeo para demonstrar como é feita a apanha manual e mecanizada. Quem quiser escanear com o celular aí já pode, esse QR Code, depois pode assistir o vídeo que nós apresentamos para o público entrevistado. Eu fiz questão de deixar o QR Code e o link para que os leitores pudessem ter acesso a esse vídeo. Espero que todos vocês tenham acessado. Foram entrevistados 508 pessoas no Brasil, e os indicadores de bem-estar animal que nós utilizamos foi dor, medo, lesão e o conforto desses animais. Aqui eu trago alguns dados socioeconômicos e demográficos dessa população entrevistada. A maioria foi do sexo feminino, né? Pessoas de maior idade, o que nós chamamos de maior idade, na sequência meia idade. São pessoas de renda média e baixa, são pessoas que possuem ensino superior, isso chamou bastante atenção, ensino superior, médio e fundamental na sequência. O gráfico aí de baixo, inferior, no canto inferior, está escrito baixo e alto, é o envolvimento, né? As pessoas que possuem envolvimento, ele é um envolvimento alto ou baixo com a avicultura? Então, a maioria deles tem envolvimento baixo. A maioria das pessoas entrevistadas eram onívoros, né? E pessoas que moram no ambiente urbano, com 92%, 40% em capitais, né, 30% metrópoles, e 43% na região sudeste e 25% nordeste do Brasil. Então, nós entrevistamos pessoas de todas as regiões, mas com esses percentuais aí para cada região. Aqui como resultado, né, com relação à percepção e preferência de bem-estar animal com base nas variáveis socioeconômicas e demográficas, dieta e envolvimento, nós podemos observar que as pessoas elas consideram, tanto para a apanha manual quanto para a apanha mecanizada, que os animais eles sentem pouca dor e pouco medo nos dois métodos de apanha. Porém, na apanha mecanizada, ela causa mais dor e mais medo que a apanha manual, na opinião desses entrevistados. Em contrapartida, a apanha mecanizada ela também causa menos lesão, isso tudo no geral, tá, pessoal? Estou trazendo dados genéricos aqui, na grande maioria. A apanha mecanizada ela causa menos lesão, ela oferece maior conforto, e por tudo isso existe uma maior predileção pela apanha mecanizada entre os entrevistados.
Aqui eu trago alguns dados, né, em relação à disposição a pagar mais pelo bem-estar animal. A maioria das pessoas, independente do seu gênero, estão dispostas a pagar até 5% a mais pelo bem-estar desses animais, cerca de 28,3% da amostra. E o que chama atenção aqui é que 31% dos homens estão dispostos a pagar até 5% e 26% das mulheres não estão dispostas a pagar pelo bem-estar animal. A maioria das mulheres não está disposta e a maioria dos homens está disposta a pagar até 5%. Mas o que importa é que, no geral, a grande maioria está disposta a pagar até 5%. Na tabela aí da direita, com relação à renda, pessoas que possuem renda baixa, a maioria, 29,5%, não está disposta a pagar pelo bem-estar desses animais, pagar mais, né? Quem possui renda intermediária aí já está um pouco mais disposta a pagar, ou seja, até 5%, e os que possuem renda alta estão dispostos a pagar aí até 10% a mais do que eles já pagam hoje pelo bem-estar desses animais. Então, o que pode ser observado claramente aqui é que quanto maior a renda, maior é a disponibilidade dessas pessoas de pagar mais pelo bem-estar dos animais. Aqui, no geral, né, os entrevistados, eles não consideram bem-estar animal durante as suas compras no momento que estão nos supermercados, né? Então, a maioria concorda que eles não levam em consideração, esse frango aqui teve o bem-estar animal respeitado, esse não teve. Mas o que acredita-se, né, que leva-se a esse resultado é que as indústrias não estão utilizando como estratégia mercadológica, ou seja, colocando nas embalagens dos seus produtos, se o animal teve ou não o seu bem-estar respeitado quando estava em vida, né? Então, as pessoas ainda não criaram esse hábito, mas não só por culpa delas, porque a indústria também ainda não começou a explorar isso. Então, acredito que no futuro, quando a indústria começar a utilizar a panha mecanizada e decidir que é uma estratégia mercadológica interessante, né, informar ao consumidor que ela usa esse tipo de apanha e colocar essa informação nos seus rótulos, as pessoas poderão começar a observar um pouco mais e começar a fazer as suas escolhas. Então, como conclusão aqui, os métodos de apanha ainda são poucos conhecidos no Brasil, as pessoas não sabem, a grande maioria não sabe, e nunca pensou, né, como que esses animais são retirados do aviário para ir para o frigorífico. Os resultados apontaram impressões positivas para o uso da apanha mecanizada. A população está motivada a pagar mais pelo bem-estar animal, então, se a apanha mecanizada for utilizada como estratégia, vai, aparentemente, por isso ali, a disseminação de informação sobre o método da apanha mecanizada pode configurar como uma estratégia mercadológica pró-bem-estar animal. Então, a indústria pode usar isso a seu favor. Chegando aqui para o final, né, no capítulo 5 da tese, trago as considerações finais. Então, fica evidente aí a relevante contribuição da avicultura brasileira na oferta de proteína animal ao mundo. É um setor que atende bem às exigências legais e mercadológicas do mercado interno e principalmente o mercado externo, e é o foco do Brasil. O pré-abate ainda possui problemas com o bem-estar animal e o bem-estar do trabalhador, que precisam ser resolvidos. Isso ficou bastante claro aí no trabalho. As constantes melhorias da mecanização têm se mostrado eficientes e viáveis economicamente, como o estudo de viabilidade econômica nos mostrou. E deve ser considerado com muita cautela o cenário econômico nacional e mundial no momento que se for implantar esse sistema, para que os valores, os dados utilizados no estudo de viabilidade econômica sejam utilizados de maneira correta. Então, os brasileiros ainda não possuem, né, como eu disse agora há pouco, o hábito de considerar o bem-estar desses animais no momento das suas compras. Ainda, eu acredito que isso é algo que vai durar pouco tempo, as pessoas já vão começar a se preocupar mais com isso e procurar as informações nos rótulos, nas embalagens. Isso aí é algo que eu imagino. Mesmo sendo considerado o método que causa o maior nível de dor e medo nos animais, ainda há uma predileção pela apanha mecanizada. Isso ficou claro no nosso estudo. E aqui, como limitação do estudo, a
A ausência, né, a própria ausência de equipamentos de apanha mecanizada em uso no Brasil, isso dificultou a gente fazer, a princípio, lá no começo, né, em conversa com o Rodrigo, nosso orientador, nós queríamos fazer uma comparação, né, Rodrigo, de como seriam esses animais, né, a qualidade de carcaça e tudo mais, aqui no Brasil, mas a ausência de uma máquina como essa inviabilizou, impossibilitou que nós fizéssemos esse estudo. E a própria pandemia também, né, limitou que nós fizéssemos isso, né, para que a gente pudesse coletar informações em outros países e trazer para cá e comparar, mas não seria uma comparação fidedigna, né, então aí fica como sugestão futura, né, sugestão de estudo futuro, basicamente analisar, né, esses impactos da mecanização sobre a mão de obra, né, que essas pessoas vão fazer, porque a gente sabe que hoje as equipes elas são compostas aí de 10 a 12, 15 trabalhadores, e aí vai ser substituído por uma máquina que vai ser operada por 3 trabalhadores apenas. Então, o que vai acontecer com essa mão de obra, né? Seria muito bom e importante se nós tivéssemos feito isso nesse momento, mas também, infelizmente, não deu para isso, para fazer esse estudo, não era o objetivo também desse nosso estudo. Então, fica como sugestão para estudos futuros, né, a verificar o que vai acontecer com a mão de obra. E também testar a eficiência dessa mecanização em condições operacionais aqui no Brasil, né, o que a gente chama de condições edafoclimáticas, né, as condições de clima, temperatura, umidade e tudo mais, as condições que o Brasil oferece, né, de transporte, logística, seria muito bom a gente comparar com a apanha manual. Essas foram algumas referências que eu utilizei nessa apresentação, e aqui eu encerro agradecendo a paciência e a disponibilidade de todos vocês de estarem aqui e todas as contribuições que vocês farão nesse momento. Muito obrigado.